Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Letícia e, junto com a Daiane, irei apresentar a respeito da pesquisa sobre o tema O uso de resíduos de construção civil em tijolos de solo e cimento, desenvolvida ao longo da graduação no curso de Engenharia Civil da UFCJ. O setor da construção civil ele é importante para o desenvolvimento do país e, consequentemente, ele é responsável pela geração de altas quantidades de resíduos de construção civil. Visando buscar um material alternativo, a gente trouxe o tijolo de solo cimento para minimizar esses impactos, adicionando a ele os resíduos de construção civil. E ao longo desse estudo, a gente vai mostrar o benefício dessa aplicação e também a sua viabilidade. Os materiais utilizados foram o solo, o resíduo de construção civil, o cimento e a água, conforme apresentados na tela. A metodologia da pesquisa consistiu na realização de ensaios e de análises conforme as etapas pré-definidas. A caracterização do resíduo de construção civil foi conforme as recomendações das normas técnicas da BNT, desde a preparação do material, ensaio de granulometria, determinação da sua massa unitária do resíduo, e foi determinada a massa específica pela NBR 9776, método do frasco de Chapman, e também pela NBR 6.509, destinada aos grãos de solo a fins comparativos com material solo. E também foi feita sua caracterização por meio das recomendações das normas que são apresentadas na tela, desde a sua preparação, determinação da massa específica dos sólidos, determinação da massa unitária do solo e de seus limites de consistência, o limite de liquidez e de plasticidade, determinação da granulometria do material e ensaio de compactação. Com os resultados da ensaios granulométricos, foi possível conhecer os materiais e fazer a determinação da dosagem da mistura do solo com o resíduo, visando obter um material com maiores características arenosas, pois este é responsável por apresentar um melhor desempenho na mistura de solo e cimento, conforme a Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, conforme essas recomendações que são mostradas na tela. Com base nisso, foi realizado a confecção de dois traços, o primeiro composto por 25% de solo e 75% de resíduo, e o segundo traço com 30% de solo e 70% de resíduo. Após a preparação das misturas, foi realizado um ensaio de compactação pela NBR 7182. Pois assim, com o conhecimento da massa específica aparentemente seca e da porcentagem da mistura de silt mais argila após a combinação dos dois materiais, foi possível determinar o teor de cimento a ser utilizado nas amostras para a confecção de corpos de prova para ensaio de resistência. Isso foi conforme a norma simplificada de dosagem do solo de cimento da ABCP 2004. O método para a determinação da resistência à compressão foi utilizado, descrito pela ABCP de 2004. Então, a gente tem pelo hábito da resistência mínima admissível aos 7 dias, a porcentagem da mistura de silt mais argila e a resistência mínima aos 7 dias. Caso a mistura apresentasse uma resistência inferior, quer dizer que teria que ser feita uma nova correção com teor de cimento um pouco maior para obter a resistência mínima. Caso contrário, a mistura atenderia ao critério da ABCP. A determinação da absorção de água foi feita de acordo com a NBR 13.555, que determina uma absorção inferior a 20%, e essa absorção é dada pela relação do peso seco e do peso da amostra saturada. Através dos resultados, podemos concluir que o resíduo de construção civil utilizado na pesquisa é classificado como agregado miúdo, conforme a NBR 9.935,
pois 95% do material passava na peneira 4,8 milímetros. Os demais resultados são apresentados nas tabelas e chama atenção para que a massa específica média do resíduo é de 2,65 gramas por centímetro cúbico. Em relação ao solo, chama atenção para que o limite de liquidez encontrado foi em torno de 48%, aparentemente, e seu índice de plasticidade 26%, sendo valores superiores ao recomendado pela BCP 2004 para que o solo fosse empregado em uma mistura de solo-cimento. Outra questão identificada no material é que se trata de um solo argiloso, conforme o ensaio granulométrico, onde 73% do material constituinte do solo é silt e argila, e apenas 27% presente no solo é um material arenoso, o que o torna inadequado para a aplicação em um material de solo e cimento para a confecção de tijolos. Isso conforme a ABCP. Então, com a mistura do solo, cimento, mais o resíduo de construção civil, nós conseguimos elevar as suas características arenosas, no caso do material, para estar confeccionando tijolos. Dito isso, em ambos os traços, o traço 1 e o traço 2, teve um aumento em torno de 60% na porcentagem de areia do material. E, sendo conhecido a porcentagem de silt e argila de ambos, foi possível determinar o teor de cimento utilizado para a confecção dos corpos de prova para os ensaios de resistência. Para o traço 1, foi encontrado, pelo método Abaco, um teor de cimento de 11% e, para o traço 2, 12%. A resistência mínima à compressão, ela foi conforme o método da ABCP, que determina uma resistência compressiva admissível aos 7 dias igual a 2,1 MPa. De acordo com o nosso traço 1, a gente obteve um teor de cimento de 11%, uma resistência à compressão média de 3,39 MPa. E para o traço 2, com 12% de cimento, a gente obteve uma resistência de 3,16 MPa. De acordo com a NBR 8491, destinada aos tijolos maciços de solo cimento, recomenda que a resistência média seja superior a 2 MPa. Ou seja, os nossos resultados eles foram satisfatórios, fazendo com que assim a gente pudesse diminuir o teor de cimento para 10%, realizando novos ensaios, e para a gente ver se ainda atenderia aos critérios estabelecidos pelos dois métodos. Aí a gente teve que no traço 1, uma resistência à compressão média de 3,41%, 41 MPa, e para o traço 2, 3,32 MPa. Ou seja, dentre essas duas misturas, a mistura de 30% de solo mais 70% de resíduo, ela apresentou uma resistência um pouco melhor. Para absorção de água, a gente tem que ter os critérios da norma. Ela recomenda que o limite seja inferior a 20%. E para os nossos dois traços, a gente teve uma absorção em torno de 18%, sendo elas inferiores à norma. E aquela que teve a maior porcentagem de solo resultou em uma absorção um pouco maior. Nossas considerações finais, né? A gente teve que o nosso trabalho ele visou a diminuição de custos e dos impactos ambientais relacionados à geração de entulhos da construção civil. E através dos nossos ensaios experimentais e com a análise dos resultados, a gente pôde confirmar que é viável a incorporação do resíduo de construção nas misturas de solo e cimento. E diante dos nossos resultados, a gente teve que a mistura de 25% de solo e 75% de resíduo, ela teve um resultado mais interessante. Por quê? Ela possuiu um menor valor de absorção e também a segunda maior resistência encontrada, o que permitiu que, dentre as nossas misturas estudadas, que essa fosse a mais adequada para a confecção dos tijolos.
Agradeço à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar no Congresso Internacional de Construção Civil 2022.